Boa noite. Quero saudá-los dizendo nesta noite Shalom Adonai. Amém? Você pode dizer para quem está ao seu lado Shalom Adonai. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. É uma satisfação estar com vocês aqui nesta noite para pensarmos, falarmos acerca do Evangelho. E eu quero fazer um destaque antes de lermos o texto. Eu já tinha ouvido o seu testemunho, Cláudio, há um ano atrás, no Paz do Vale do ano passado. E uma coisa que eu ouvi hoje eu gostei, eu vibro com isto, quando você disse: eu vim para Cristo. Porque infelizmente vivemos dias, e eu ouvi isso esses dias em uma emissora, o tal do Plim Plim, que um cantor gospel dizendo assim: quando eu vim para o meio gospel. Que negócio é esse de vir para o meio gospel? Ou eu venho para Cristo ou eu continuo no mundo. Porque no meio gospel pode estar no mundo do mesmo jeito. E eu gostei do que você disse, e continue falando isso, aonde Deus abrir as portas para que você ministre, louve ao Senhor, pregue o Evangelho, diga: eu vim para Cristo. E que todos nós que já somos crentes possamos sempre dizer: quando eu vim para Cristo. E se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, que esta noite seja a noite que você diga: eu vim para Cristo. Eu quero ler com vocês, quando o pastor Joel me ligou na sexta, pedindo para eu trazer a palavra nesse dia, já estou aqui desde manhã, então manhã, tarde, noite, não sei se já é noite ou ainda não, mas o texto que me veio à mente, ao coração, foi o texto de Mateus 4, Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso de número 12. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 12. Eu leio na palavra de Deus escrito assim: quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para a Galileia. Deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, cidade às margens do lago, nos territórios de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. E daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Que Deus nos abençoe no meditar desta palavra, refletir e tomar decisões para que Ele seja glorificado em nossas vidas, em sua vida. Amém? Estamos aqui nesta noite, já foi dito, para cultuar, para adorar e celebrar ao nosso Deus. Estamos aqui para celebrarmos a paz no vale, celebrarmos o Deus da paz, celebrarmos a paz de Deus, para celebrarmos a tua paz em Cristo. Paz que normalmente é associada a uma questão de ambiente, atmosfera, situações e circunstâncias. Um exemplo de uma atmosfera de paz, creio eu, é estar aqui no Vale Verde.
porque é isso que o Vale Verde transmite aos visitantes e também aos moradores, que já ouvi muitas vezes, um lugar tranquilo, sossegado, e um lugar que me lembra uma cidade que morei por 6 anos, lá na fronteira do Brasil com o Paraguai, no Mato Grosso do Sul, cidade de Aral Moreira. Alguém, além da minha família, já ouviu falar o nome dessa cidade? Muita gente que me conhece, né? Onde está o pastor Júlio? Está lá em Aral Moreira. Então, Aral Moreira. E me faz lembrar, porque aqui no Vale Verde, eu vou confessar um negócio para vocês. Eu faço um negócio que eu só fazia em Aral Moreira. Dirigia sem colocar o cinto de segurança. Saio do carro aqui e me esqueço de cinto, porque parece que eu estou lá em Aral Moreira, de tão tranquilo, tão sossegado. E eu lembro que é um hábito, e eu adquiri esse hábito lá. Final da tarde, os moradores normalmente saíam de suas casas, colocavam cadeiras, bancos. Algumas casas já tinham banco na entrada de casa, e sentávamos, pegávamos uma guampa e dá-lhe tereré. A noite toda tereré, e conversa, risadas. Um tempo mais frio, quem sabe hoje, lá é frio, né? Aí já alguns iriam para o tal do chimarrão. Varanda da casa, um lugar um pouquinho mais quente, mas também todos ali tranquilos, tomando o chimarrão. Lembro que saía de manhã, abria o portão do carro e só ia fechar no final da noite. Ficava o portão aberto o dia todo. Vai fazer isso aqui em São Paulo, né? Não tem como. Porém, essa paz é uma paz de um ambiente, de uma atmosfera, de uma situação, uma circunstância. E essa paz não é tudo. Essa paz não é essencial. O essencial é você poder afirmar, conforme o apóstolo Paulo afirmou em Romanos 5:1. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou podemos colocar na primeira pessoa e dizer: portanto, justificado pela fé, tenho paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu espero que você possa afirmar no final desta palavra. E conforme o texto que lemos, nós temos nas palavras escritas pelo apóstolo Mateus, pela palavra dita pelo Senhor Jesus, a solução e o caminho para que você celebre a paz, celebre a tua paz em Cristo. No verso 16 do texto, quando Mateus estava fazendo uma introdução ao ministério de Jesus Cristo, ele cita o profeta Isaías, que diz: o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. O texto diz de um povo que vivia em trevas, de pessoas que viviam na região da sombra da morte. E quando lemos deste povo, destas pessoas que vivem em trevas, podemos entender de pessoas, de gente, que por mais que haja um ambiente de paz, não tem paz em si mesmos, estão em trevas, porque vivem sem paz no homem interior, ou seja, coração, mente, estão em conflito, em guerra, em tribulações, ou até mesmo grandemente atormentados, por conta desta ausência de paz, de verdadeira e plena paz. E esta ausência de paz é provocada por inúmeras situações. Eu quero enumerar algumas que entendo serem as que mais provocam
esta ausência de paz? Em primeiro, a frustração, a tristeza, ressentimento. É quando a vida não é como se gostaria que fosse. As pessoas não são como se gostaria que fosse. O trabalho, a casa, o casamento, a família, as oportunidades, enfim, tudo ou quase tudo poderia ser diferente, poderia ser, quem sabe, melhor, ou em muitas vezes é até bom. O grande problema está no próprio indivíduo, que não consegue enxergar que está bom, então vive em conflito com todas estas coisas. Achei uma reportagem essa semana falando sobre a violência contra a mulher, e uma das entrevistadas disse assim: olha, eu casei com um príncipe, mas com o tempo ele foi virando um sapo. Ela disse isso mesmo na reportagem. E hoje eu nem sei mais quem é aquele cara com quem eu me casei. É uma situação real. E é uma situação que provoca, que tira a paz. É uma situação que, conforme diz a Bíblia, cria raiz de amargura, perturba o espírito e que distancia quem quer que seja da graça de Deus. Segunda situação é a ansiedade. E aí, falar de ansiedade, a gente fala com todo mundo, principalmente com esse que vos fala. Aquela inquietação que não vai embora, sabe? Aqueles pensamentos insistentes. Você pensa em pensar em outra coisa, mas aquele pensamento volta. Você começa a ver alguma coisa, mas aquele pensamento vem de novo. Você vai deitar e fica pensando, não consegue dormir e fica pensando, não no amado, não na amada, mas fica pensando em situações que, quem sabe, vão acontecer daqui um mês, daqui a alguns meses, oportunidades, coisas que estão totalmente fora do seu controle, mas você quer ter o controle dessas coisas. Isto é ansiedade, é o excesso de preocupação. Muitas vezes as pessoas dão o nome disso de planejamento. Não, eu estou planejando. Planejar é uma coisa, estar e viver em ansiedade é uma coisa completamente diferente. E o viver em ansiedade retira a paz, retira a alegria de viver, retira as oportunidades de desfrutar desta graça de Deus. Há também a questão da culpa, do remorso. Da culpa, do remorso, que provoca muita inquietação, perturbação e completa ausência de paz. Culpa, remorso por palavras ditas, mas que não deveriam ter sido pronunciadas. Culpa, remorso por palavras que, quem sabe, até deveriam ter sido ditas, mas de uma forma não ofensiva, a não machucar a outra pessoa. Culpa, remorso por pensamentos que não deveriam ter passado em sua mente. Culpa, remorso por palavras, gestos, atitudes que ofenderam alguém próximo ou até um desconhecido. Culpa, remorso por gestos, atitudes que provocaram escândalo em alguém. Culpa, remorso por gestos, atitudes que desagradaram ao Senhor Deus eterno. Culpa, remorso por causa do pecado, que muitas vezes tem outro nome, chamam de erro, de falha ou qualquer outro nome, porém é pecado. Desagrada a Deus, provoca a ausência de paz, distancia o homem de Deus dos propósitos de Deus, conduz a uma vida sem sentido.
ou conforme o texto de Isaías citado por Mateus, conduz a que se viva em trevas. Pessoas em trevas, pessoas habitando na região da sombra da morte. Parece algo terrível de se ouvir, mas é a realidade. A realidade é que há muita gente que tem uma boa família, desfruta de um agradável ambiente familiar, tem um bom trabalho, vive em uma boa vizinhança, porém vive sem paz, vive em uma tormenta interior, em uma falta de paz, porque mesmo que neguem, que digam o contrário, vivem sem paz com Deus. O texto, porém, ao mencionar esses que vivem em trevas, faz uma afirmação importante. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma grande luz, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Esse povo viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou. Jesus, a luz do mundo, veio para que os que estavam em trevas, aos que estavam na região da sombra da morte, como ele disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. E Jesus, a luz do mundo, começou o seu ministério pregando, dizendo, conforme está no verso 17: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Ou seja, Jesus veio para ser a luz do mundo, luz aos que entendem que estão em trevas, sem paz, sem sentido, sem Deus, e querem a luz, querem a paz com Deus em suas vidas. E em sua mensagem simples e clara, Jesus aponta o que é necessário para viver na luz da vida, para ter e viver em paz com Deus e na paz de Deus. Jesus disse: arrependei-vos, arrependei-vos. E primeiramente eu preciso fazer a distinção entre remorso e arrependimento, porque remorso não é arrependimento. Remorso é quando você sente que fez algo de errado e fica muito triste com isso. Isto consome, mas não provoca, não conduz nenhuma mudança, nenhuma atitude para reparar e não repetir o erro. Pelo contrário, o erro é cometido outras vezes, gerando mais tristezas, mas sem nenhuma mudança. Já quanto ao arrependimento, também há tristeza pelo erro, pelo pecado. Porém, essa tristeza não gera morte, mas gera confissão. Leva à necessidade do perdão de Deus. Provoca uma atitude nova, de mudança, de repúdio pelo pecado. Hoje teve corte de cabelo aqui, né? Até eu aproveitei, né? Fiquei um pouquinho mais bonito. A única coisa que as meninas não conseguiram foi tirar os cabelos brancos. Eu falo que isso aí não tem mais jeito, não tem mais volta. E aí eu me lembrei de uma lenda. E quando eu digo lenda, é porque eu não sei se é uma história de verdade, se aconteceu, se não aconteceu, se é uma parábola, não sei o que é. Eu sei que eu ouvi, já falei algumas vezes dessa história de um barbeiro. E esse barbeiro, ele, quando ia para a sua barbearia, ele todo dia se deparava com um homem sentado, mendigando, e aquele homem, numa situação lamentável, vivia a reclamar da vida, que não havia tido sorte nem oportunidades na sua vida, e por isso estava naquela situação. E passava um dia, passava o outro, e aquele homem na mesma situação. Determinado dia o barbeiro acordou e disse: eu vou dar uma oportunidade àquele homem. Separou uma muda de roupa para aquele homem. Quando passou e o viu, o convidou para ir à sua barbearia, permitiu que ele tomasse um banho, fez a barba, fez o cabelo daquele homem, vestiu as roupas novas, deu comida àquele homem e disse: agora você é um
novo homem. Você pode começar uma nova vida. E aquele homem foi embora. O dia passou, o barbeiro foi para casa. Dia seguinte ele retornou para a sua rotina de trabalho. E quando estava indo ao trabalho, lá estava novamente aquele homem reclamando, se lamentando, porque a vida não lhe havia dado oportunidades. O que aconteceu? Ele recebeu uma roupa nova, mas ele não teve uma mudança de atitude. E esta é a diferença entre remorso e arrependimento. Muitas vezes se tem remorso, se tem uma tristeza por causa de alguma coisa que fez, por causa de um pecado, mas não se tem uma atitude para reparar aquilo, para mudar, para não fazer mais e viver em santificação. Não se tem uma atitude para buscar aquilo que é o perdão de Deus, porque Deus está com as mãos estendidas para conceder perdão, para conceder libertação, vida plena e abundante. E a questão de muitos ao ouvirem da necessidade de arrependimento é: mas por que tenho que me arrepender diante de Deus? Jesus disse assim: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. O reino do céu chegou, o reino de Deus está entre nós. Foi o que disse Jesus: o reino de amor, o reino de paz, de justiça, de alegria. O reino de Deus está entre nós, presente e acessível. Na verdade, sempre esteve. Porém, a manifestação mais plena, mais absoluta do reino de Deus está em Jesus Cristo. Sua vida, seus ensinos, sua obra. A manifestação plena do reino de Deus está no ato de entrega de Jesus por toda a humanidade para resgatar, salvar, libertar. A manifestação do reino está no ato de rendição completa de Jesus, que foi morto naquela cruz, para que aquele que está em trevas veja a luz, para que todo aquele que está sem paz tenha paz com Deus, viva a plenitude da paz de Deus, viva assim no reino de Deus. Então, por isso é preciso arrependimento, por isso é preciso que haja rendição a esse Salvador, entrega a esse Senhor que ama e concede a sua paz. No início, eu saudei dizendo Shalom Adonai, e esta é uma saudação judaica. E os judeus, eles tinham por costume, quando se encontravam, perguntar ao outro: como vai a tua paz? Uma pergunta estranha para nós, né? Como vai a tua paz? Mas os judeus, eles entendiam a paz, a Shalom, não como algo imaterial, mas como algo concreto, algo real, algo que deveria fazer parte da vida de um judeu. E por isso eles se perguntavam, eles se questionavam: ei, como vai a tua paz? Você está vivendo, e Shalom não significa só paz, mas significa plenitude também. Você está vivendo na plenitude de Deus, na plenitude da paz de Deus? E por isso eu disse que o desejo é que você possa dizer como Paulo: portanto, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode afirmar isso? Você pode afirmar? Se eu te perguntar agora: ei, você, como vai a tua paz? Você pode responder com as palavras de Paulo: portanto, justificado pela fé, tenho paz com Deus por meio de Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. Você quer fazer esta afirmação?
e para fazer essa afirmação. Se você não entregou a sua vida a Jesus, é preciso as palavras de Jesus novamente: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Abaixe sua cabeça, coloque-se diante do Senhor em oração, em reflexão. E a pergunta que eu faço para você é muito simples nesta noite: você quer receber a paz de Deus? Você quer viver em paz com Deus? Jesus disse: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se de todos os seus pecados. Mas são muitos, eu nem consigo enumerá-los. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, não importa quantos, todos os seus pecados podem ser perdoados pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Por isso, arrependa-se e renda-se a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, para que você possa dizer, justificado pela fé: eu tenho, sim, eu tenho paz com Deus por meio de Jesus Cristo. É isso que você quer para a sua vida? Ter paz com Deus? Entregar a sua vida a Jesus? Receber a Jesus como seu Salvador e Senhor? Apenas com um sinal: levante a sua mão, e com esse sinal você estará dizendo: sim, eu entrego a minha vida a Jesus. Sim, eu quero viver esta paz. Sim, eu quero viver em paz com Deus. Alguém nessa noite? Apenas levante a sua mão e diga: sim, eu quero ter paz com Deus. Vou perguntar pela última vez. Você que ainda não tomou uma decisão com Cristo, você que está afastado do Evangelho e por isso está sem esta paz, você quer viver em paz com Deus? Você quer ter essa paz com Deus e desfrutar dessa paz vivendo no reino de Deus ao lado do Senhor? É essa a sua decisão? Levante a sua mão, e com isso você estará dizendo: sim, eu quero a paz, não a paz circunstancial, mas a paz do próprio Deus a inundar, a preencher o meu coração. Alguém nessa noite? Se não há, que Deus o abençoe. Continue falando ao seu coração, para que você possa tomar a decisão de receber a paz com Deus e viver em paz com o Senhor, ao lado do Senhor. Você é meu irmão em Cristo. Se alguma coisa tem lhe tirado a paz, a alegria da salvação, essa palavra também é para você. Como vai a tua paz? Se coloque diante de Deus e viva em paz, porque fomos chamados para viver em paz, na paz. Shalom Adonai, a paz do Senhor soberano, absoluto, Jesus Cristo. E que Deus o abençoe a tomar decisões e viver nesta paz, hoje e sempre, até que Ele venha te buscar para a sua glória. Amém?